Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. E nós vamos ler hoje o Salmo 119, a partir do versículo 131, dando continuidade à meditação neste Salmo tão precioso. Hoje é a quarta parte. Versículo 131 diz: Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra. Não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Os meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me entendimento e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus mandamentos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra, espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que estabeleceste-os para sempre. Olha para a minha aflição e me livra, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e me liberte. Me vivifica segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Eu vi os infiéis e senti desgosto, porque eles não guardam a tua palavra. Como os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Vê como eu amo os teus preceitos. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Até o versículo 160. Nós temos percebido tantas revelações nesse salmo e hoje eu quero dar continuidade, mostrando uma verdade que o salmista sempre destaca, que nós precisamos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser um livro que simplesmente lemos de uma forma mágica, procurando encontrar alguma coisa que nos faça bem ou que nos dê uma resposta imediata ou solucione um problema que a gente esteja enfrentando. Ainda que a palavra de Deus nos dê sim direção, sabedoria, mas nós precisamos nos relacionar com ela como uma pessoa, porque Jesus ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Por isso o Salmo e todos os salmos mostram muito essa questão de amar a palavra de Deus. Nós precisamos amá-la, de fato, de verdade. Como Jesus nos ensina, amar com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração, com todo o nosso ser. E aí nós queremos destacar a partir de hoje e amanhã concluir, como nós demonstramos que a gente ama a palavra de Deus. Porque a Bíblia mesmo, em 1 João, diz que nós não devemos amar apenas de boca. Às vezes você pode falar que ama a Bíblia, mas há sinais que mostram se realmente nós amamos a palavra de Deus. E isso é essencial para a nossa vida. Jesus falou: quem tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. A prova que amamos a Jesus é o amor pela sua palavra. E o amor de ler, meditar, praticar, falar. Mas quais são os sinais que, a partir do verso 130,
a gente pode tentar destacar. Primeiro, quando eu amo a palavra de Deus, eu vou desejá-la. Versículo 131 diz: eu abro a boca e suspiro, porque eu desejo os teus mandamentos. É um relacionamento vivo com a palavra, é desejar, suspirar, anelar. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso ouvir, eu preciso estar diante dessa palavra. É um desejo que deve queimar no nosso coração, deve arder pela palavra, por lê-la, por meditar nela, por ser por ela iluminado e confrontado, por ser por ela exortado, por ser por ela confrontado em áreas que nós às vezes nem gostaríamos, mas que quando a gente lê, a gente percebe que há uma limpeza do Espírito Santo, uma sonda de Deus mostrando o nosso coração. Em segundo lugar, quando eu amo a palavra de Deus, o segundo sinal é que eu quero, ao ler, contemplar o Senhor. O versículo 135, o salmista diz: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e me ensina os teus decretos. Quando eu amo a palavra, eu não vou considerá-la apenas um livro de letras interessantes, mas eu vou lê-la e querer me relacionar com o Senhor. Eu vou querer contemplar o Senhor. Eu vou querer conhecer Deus, não só de ouvir falar. Eu vou querer ter intimidade com Ele. Então o salmista fala: eu amo tanto a tua palavra que eu quero contemplar o teu rosto. Não é então ler a Bíblia e achar que apenas eu estou aumentando o meu nível de informação, de conhecimento, mas eu quero relacionamento. O salmista então deixa claro: Senhor, mostra o teu rosto, quero me relacionar com Ele. Terceiro lugar, quando eu amo a palavra de Deus, o terceiro sinal é que eu vou me entristecer quando eu vejo pessoas desobedecendo a palavra. Olha o que diz vários versículos. Primeiro, o versículo 136, ele fala: os meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. É lógico que é uma linguagem, uma hipérbole quando fala rios de lágrimas, mas o salmista está mostrando uma tristeza profunda quando ele vê alguém saindo da palavra de Deus. Quando a gente perde o temor, a gente sai e nem liga. Quando a gente ama a palavra, nós nos entristecemos, porque a gente vê a pessoa desobedecendo um relacionamento com Deus, entristecendo o Espírito Santo. Nós vemos a pessoa indo para um caminho de morte, porque, amado, qualquer desobediência à palavra é caminho de morte, é doença para a alma, é paralisia espiritual, é destruição para a nossa fé. Qualquer mandamento que a gente quebre, amado, Deus, quanto mais eu amo a palavra, eu vou amar ver pessoas obedecendo e vou me entristecer profundamente quando eu vejo alguém que está andando na rota contrária da palavra. A sensibilidade que a gente fica diante da palavra, diante da nação quando desobedece, diante da igreja, diante de irmãos e amigos quando eles estão andando no caminho contrário. Quantas pessoas que decidem pelo caminho do divórcio, decidem pelo caminho da imoralidade, decidem pelo caminho da iniquidade, da maledicência, e a gente percebe a pessoa alimentando, decidem pelo caminho do não perdoar, e a gente percebe isso e nos entristece. Quanto mais amamos a palavra, nós vamos nos entristecer profundamente de ver pessoas caminhando na desobediência. E não é aquele espírito de acusação, de às vezes julgar as pessoas, mas a gente se entristece porque a gente sabe que ela está desonrando a palavra de Deus, desonrando a Jesus. Irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Quanto mais eu amar a palavra de Deus, eu vou ter zelo. Versículo 139, o salmista diz: o meu zelo me consome. Por quê? Porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Nós vamos nos entristecendo quando a gente vê pessoas rompendo a aliança com Deus, desobedecendo a palavra, porque o zelo de Deus vai aumentando no nosso coração. Quando eu amo a palavra, eu me alegro de obedecê-la, mas eu me alegro de ver pessoas também caminhando nela. Isso me edifica, me abençoa. O versículo 158, o salmista fala mais sobre isso. Ele diz: vi os infiéis e senti desgosto, porque eles não guardam a palavra. É muito triste, e quando a gente vê pessoas que às vezes estão em lideranças, estão se portando de maneira contrária à palavra de Deus, nos entristece quando a gente ama a palavra. Em quarto lugar,
quarto sintoma de que a gente ama mesmo a palavra, o quarto sinal, é que nós vamos estimá-la. Essa palavra aparece no versículo 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Então a gente não lê a Bíblia por obrigação, a gente não lê a Bíblia porque é um ritual necessário para aliviar a nossa consciência, porque a gente precisa ler a Bíblia toda, porque nós somos cristãos. Não, mas nós estimamos e percebemos que ela é puríssima, que ela é valiosíssima, que ela é inexplicável o que a palavra de Deus vai fazendo na gente quando a gente se expõe a ela. Nós vamos estimá-la, ter em alta estima. Em quinto lugar, quando a gente ama a palavra, nós vamos ter prazer nela. Versículo 143, o Salmo ressalta isso: sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. E é interessante, porque o salmista está dizendo aqui de prazer na palavra quando vem tribulação e angústia. A palavra deveria ser para nós aquele bálsamo, aquele refrigério. Deveria ser para nós como aquela água que você toma num momento de extrema sede, de sequidão, no meio dos nossos vales mais profundos. Nós deveríamos nos achegar a ela e ter nela prazer. Não é obrigação, é prazer, é deleite. Quanto mais eu amo a palavra, eu vou ter prazer nela. Sabe, é uma verdade que no Salmo 1, logo a gente viu, né? Que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Esse é um quinto sinal aí. Sexto sinal também da nosso amor pela palavra é que nós vamos orar baseados na palavra de Deus. Já viu como que aparece algumas vezes? Eu quero destacar o versículo 145, quando o salmista diz: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Versículo 146, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. A gente percebe que o salmista está mostrando que a oração dele não era uma oração apenas voltada para os seus próprios interesses, para o seu próprio bem-estar, para os seus próprios desejos, mas ele diz: Senhor, eu clamo a ti firmado na tua palavra. Isso é um princípio bíblico. Nós oramos inspirados pela palavra, alinhados com a palavra. Basta uma leitura bíblica destacando as orações da Bíblia, você vai perceber que os homens e mulheres de Deus oravam firmado em promessas bíblicas. E é bom ressaltar que era firmado em promessas bíblicas dentro do seu contexto, porque há pessoas que pegam um versículo solto e começam a orar para que aquele versículo se materialize na vida delas, sem elas se alinharem com a vontade de Deus e sem aquele texto estar no contexto adequado. Mas há muitas promessas que nós devemos orar firmado nelas. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos maus caminhos. Há uma promessa, mas a promessa está ligada a uma condição de mudança da igreja, do povo de Deus, segundo Crônicas 7,14. Também você vê Neemias no capítulo 1 do seu livro, orando, se arrependendo, confessando as promessas de Deus para restaurar Jerusalém naquele tempo. Em Daniel capítulo 9, a gente vê o profeta lendo a palavra, discernindo que os 70 anos de cativeiro já tinham se cumprido, e ele começa a clamar baseado naquela palavra pela restauração, ou seja, pelas promessas. A gente vê Jesus orando baseado nas palavras. A gente vê o apóstolo Paulo orando assim. Nós vemos a igreja em Atos orando firmado em palavras. Nós precisamos ter palavras que fundamentem a nossa oração, que fundamentem o nosso coração nos propósitos de Deus. Nós precisamos orar hoje, por exemplo, pela volta do Senhor Jesus. Essa é a promessa do Senhor. Nós somos a geração mais próxima da volta do Senhor de todas que se passaram, por uma questão de lógica. E nós, às vezes, estamos orando, pedindo as coisas dessa terra, esquecendo que o reino que nós ansiamos é o reino dos céus, que está vindo, já está em nós, mas virá de maneira plena na volta do Senhor Jesus. Devemos orar para que nós como igreja nos santifiquemos, para que nós como igreja estejamos nos colocando diante de Deus,
fazendo a vontade dele, pregando o evangelho a toda criatura, às nações, orar firmado nas promessas de Deus, de que todas as nações ouvirão o evangelho do reino de Deus, será pregado. Precisamos orar por isso, orar pelas promessas de Deus. Quem ama a palavra vai orar a palavra, vai lembrar a Deus as suas promessas, como Ezequiel e Isaías falam, que o Senhor levanta pessoas para lembrá-los a promessa, não que Deus esqueça, mas quando a gente ora a palavra, a gente ora na vontade de Deus, é muito mais fácil que a nossa fé seja fundamentada, as nossas orações são corrigidas. Nós precisamos orar assim. Há outros versículos que falam disso, mas eu quero concluir em sétimo e último lugar para hoje. Amanhã a gente termina o Salmo 119. Quando eu amo a palavra, eu vou buscá-la e vou meditar nela o dia inteiro. O dia inteiro. Percebe isso no versículo 147, quando o salmista diz: eu levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiantemente. Antes do amanhecer, já levanta e ora e começa a esperar na palavra de Deus. Aí a gente percebe no versículo 148, o salmista dizendo: eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Hoje as pessoas perdem o sono, ou elas vão tomar remédio, ou elas vão ligar a televisão, ou elas vão para a internet. Sabe por quê? Porque a gente ama pouco o Senhor, porque a gente ama pouco a palavra. Porque quando a gente ama a palavra, nós vamos nos debruçar nela, nós vamos querer meditar nela o dia inteiro, seja no amanhecer, seja no anoitecer, nós vamos pensar nela o dia inteiro. Versículo 164: 7 vezes por dia eu te louvo. E eu te louvo pelo quê? Pela justiça dos teus juízos. O salmista mostra como que ele ficava saturado pela palavra de Deus. Nós vamos meditar, não nos esquecer dela. Nós só ficamos assim se a gente estiver realmente amando o Senhor e amando a sua palavra profundamente. E nós sabemos que isso é possível. Estar mais apaixonado pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. E nós sabemos que todos nós passamos por momentos e fases onde esse amor pela palavra, muitas vezes ele é comprometido, ele é afetado, mas nada justifica o esfriamento do amor por Deus e pela palavra, senão a dureza do nosso coração. Aflição, perseguição, dor. Nada pode roubar o nosso amor pela palavra de Deus, a não ser o nosso amor ser inclinado para o mundo. O amor ao mundo é o que esfria o amor pela palavra. Nós começamos a amar outras coisas. Nós começamos a amar as bênçãos. Nós começamos a amar o nosso próprio eu. Nós começamos a idolatrar as nossas feridas. É isso que faz com que o amor pela palavra, e que é o amor por Deus, vá se esfriando em nós. Nada justifica a falta de amor pela palavra. Quanto mais a gente conhece e ama Jesus, nós vamos amar a sua palavra. E ela vai vir sobre nós com essas marcas tão preciosas. E amanhã nós vamos concluir com mais algumas marcas de quem ama a palavra de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra santa e poderosa. Obrigado porque até o prazer na tua palavra é o favor do Senhor na nossa vida. É o Senhor que nos atrai, é o Senhor que abre os nossos olhos, é o Senhor que desvia o nosso coração do amor por este mundo, do amor por nós mesmos, da idolatria pelas nossas dores e feridas. Ó Deus, de encher o nosso coração com decepção, com amargura. Pai, tem misericórdia de nós e nos perdoa nessa manhã, Pai. Perdoa-nos quando desviamos o olhar da tua palavra e passamos a amar coisas, pessoas, começamos a amar bênçãos e deixamos de amar o Senhor. Pai, nessa manhã nós pedimos perdão, que os nossos olhos sejam atraídos mais uma vez ao contemplar a tua palavra, para meditar, praticar, falar dela, andar nela. Deus, em nome de Jesus, que cada área da nossa vida que está fora, Deus, do alinhamento da tua palavra, seja nesse dia, Deus, inclinada, estas áreas sejam inclinadas para a tua verdade, que possamos restabelecer os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos decaídas e fazer caminhos retos, para que o manco não se extravie, mas antes seja curado. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de amor pela palavra, porque este é o verdadeiro amor por Jesus. Assim oramos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.